Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Quero já pedir desculpa aqui pelos últimos dias por não ter tido vídeo com tanta frequência aqui no canal, mas é porque eu estava numa correria. Tivemos a live com o André, campeão da Conmebol de 1993, ficou muito boa. 1 hora de um papo assim muito construtivo, muito descontraído também, com esse ídolo campeão pelo Botafogo. Então convido a todos vocês que estão chegando agora, ou que de repente já estão no canal, mas não viram essa live, assistam essa live com bate-papo com o André, porque ficou muito legal. Falamos da base, falamos da partida contra o Bragantino, um vislumbre sobre a partida de volta, falamos também sobre o trabalho do André na base do Botafogo. Para quem não sabe, o André é funcionário do Botafogo hoje, então dá uma assistida lá, porque ficou muito legal, ficou muito bom. Tá? Tô aqui para falar com vocês sobre o John Textor. John Textor, vida louca, dando uma de triplo X no Rio de Janeiro, referências, quem pegou, pegou. Mas dando uma de triplo X no Rio de Janeiro, andando de skate por aí. Mas o assunto não é nem ele andando de skate. O assunto é a nova polêmica do John Textor. Por isso que eu pedi desculpa logo no início da introdução desse vídeo. Pedi desculpa pela ausência, porque era para ter saído esse vídeo com um assunto quente, mas eu acabei deixando passar porque eu estava resolvendo outras coisas. Mas mesmo com atraso, vou falar com vocês sobre as minhas opiniões referentes à nova polêmica do John Textor. Então, num oferecimento de Gol de Quadro e também de Insider, 12% de desconto na compra de qualquer produto Insider com o cupom do canal, tá no ar o Memória Alvinegra. Bom, gente, vamos lá. John Textor, mais uma vez, envolvido numa polêmica. Quem não lembra da polêmica da temporada passada, quando ele reclamou muito da arbitragem e ele contratou a empresa Good Game para mostrar os erros e qual o resultado mais justo para a partida, né? Good Game, que é uma empresa que trabalha em prol do jogo limpo. Mas acabou que a lista ali da Good Game não foi tão, oh meu Deus, que coisa reveladora, né? E aí o Botafogo acabou, o John Textor em si, né, acabou sendo um tanto ridicularizado pela mídia. Afinal de contas, se não fosse o John Textor e fosse uma Leila Pereira, se fosse um Landim, se fosse qualquer outro, com certeza eles seriam ouvidos, o discurso deles teria eco, mas quando é o Botafogo é chororô, quando é o Botafogo ninguém dá atenção, quando é o Botafogo todo mundo ridiculariza. Enfim, eu também acho que aquela lista da Good Game foi bem fraca, tá? Confesso, eu também acho que foi bem fraca. Mas não é uma coisa que deveria ter sido ridicularizada pela mídia. Pelo contrário, deveria ser pontuado que um clube grande, na face do seu gestor, principal gestor, seu dono, um clube grande se posicionou contra a arbitragem. Um clube grande, quando se posiciona contra a arbitragem ou contra um sistema, cara, é pra gente observar, é pra gente ficar de olho. Eu sei que a mídia não tirou o olho disso, continuou atenta, mas ridicularizar quando um clube se movimenta, para mim não vale a pena. Para mim isso não é jornalismo. Opinião minha, tá? Mas aí, enfim, aquela lista da Good Game ficou para trás. John Textor apareceu mais uma vez falando sobre a arbitragem, falando que a arbitragem está corrompida, que o futebol brasileiro está corrompido. Só que dessa vez ele foi muito mais incisivo nas suas críticas. Tão incisivo que incomodou as entidades. Não estou falando de CBF e de outros clubes. A CBF e os outros clubes estão na dela. Tá certo, eles estão corretos. Emocionados na história, Textor, por ter soltado uma coisa que todo mundo sabia que ele ia pedir, que iam pedir que ele provasse, né? Então o Textor, na minha opinião, ele não poderia ter falado, já vou falar disso mais à frente, né? E as outras entidades ligadas à arbitragem, tá? Que é a FENAPAF, eu nunca sei o nome, vou tentar achar a sigla aqui, vou botar com tudo explicadinho direitinho na edição, tá? Mas a FENAPAF, as Abrafute da vida, elas foram emocionadas. Então, Textor e essas duas entidades foram muito emocionadas, tá? Espera provar. O STJD ia fazer o trabalho deles.
como fez. O STJD já intimou o Textor a dentro de 2 ou 3 dias, mostrar todas essas provas. Bom, falando exclusivamente sobre o John Textor, por que eu discordo? Por que eu chamo o John Textor de emocionado nesse ponto? Ele tem a prova? Beleza. Ele sabe que tem irregularidades? Beleza também. Polegar para cima para os dois. Só que ele não podia, sem ter apresentado nada, na minha opinião, ele não podia ter feito isso na entrada do estádio. Ele não poderia ter feito isso, porque ia criar uma comoção. Isso aí é normal. Essa comoção seria criada. Na minha opinião, o que eu, Leozão, faria? Se eu fosse Leozão Textor. Se eu fosse Leozão Textor, eu não falaria nada com a imprensa. E já que aquilo está me estressando, cara, eu vou soltar. Solta! Solta primeiro antes de falar. Já solta as provas antes de falar. Seria isso que eu faria. Tá? Não estou falando aqui que eu estou completamente contra o John Textor. Não. Eu estou a favor do John Textor. E acho que todo torcedor do Botafogo deveria estar a favor também. Tá? Mas até a página 2. É estar a favor, mas querendo que ele mostre as provas. John Textor, gente, é cobra criada. Dono de empresa, milionário, não se tornou milionário à toa. Bilionário, deve ser. Não se tornou bilionário à toa. Textor é cobra criada. Textor é, como diriam na linguagem do rap, é bicho solto. Se o Textor falou isso, não é possível que ele não tenha as provas de fato. Porque quando ele fala isso, ele sabia que iam cobrar ele, que ele mostrasse as provas. Tá? Então, ele não fez isso à toa. Ele tem as provas. Quero eu crer que ele tem as provas. Pensando assim, que cada torcedor, eu aqui, você aí, que cada torcedor possa apoiar e acreditar que o John Textor tem essas provas na mão. A partir do momento que ele tiver essas provas na mão, e eu digo para vocês aqui, sendo bem humilde, sendo provas humildes, se ele tiver 1 ou 2 provas, ele já movimenta o futebol brasileiro. Dirigente do Flamengo, o Braz, já falou que ele vai ficar quieto na dele. Mas depois que ele aparecer com as provas, aí as movimentações vão começar. A CBF está esperando a mesma coisa. Mostre as provas. As movimentações vão começar após isso. No momento em que aparece o cabeçudo aqui mais uma vez. Toda vez que eu vou gravar, o cabeçudo aparece. Mas voltando ao raciocínio, todas as instituições estão esperando para ver o que o Textor vai fazer. Será que essas provas que o Textor tem são realmente provas cabais? Não dá para a gente chegar e defender mais uma vez, eu vou colocar ali a sigla correta, mas não dá para você, de repente, defender às cegas uma Abrafute, uma FENAPAF. Não dá para você proteger essas duas entidades, corroborar com as notas até agressivas que elas soltaram, pedindo a exclusão do Textor, o banimento do Textor. Isso não mexe com o Botafogo. O Botafogo não será punido. Mas o Textor pode ser punido talvez até com 360 dias de punição, sem poder estar no meio do futebol. O Botafogo não será punido. O Textor, sim, será punido, caso nada seja provado. Eu acho que vai ser provado. Mas não dá para você defender às cegas certas entidades. E dessas certas entidades eu coloco também a CBF nesse balaio. Porque todos nós sabemos que, seja pequeno ou grande, a gente sabe o quão envolvido em corrupções o nosso futebol brasileiro está. Quem não lembra de 2005? Um campeonato brasileiro inteiro parado, modificado, porque estava tendo manipulação de resultado. Quem não lembra de terem árbitros sendo até presos em 2005 porque existia a máfia da manipulação de resultados do futebol brasileiro em 2005? Naquele ano, o Internacional deveria ser campeão brasileiro e acabou sendo campeão brasileiro o Corinthians, que muita gente diz que foi ajudado pela arbitragem, principalmente naquela partida contra o Internacional. O Internacional precisava vencer,
para continuar na liderança. O Corinthians venceu e foi campeão brasileiro. Quem não lembra de 2005 aqui? Então, dá para a gente simplesmente defender um lado ou outro? Não. Dá para a gente apoiar, porque a gente sabe o que está por trás do futebol brasileiro há muito tempo. Há muito tempo. A gente sabe que lisura no futebol brasileiro é raro. A gente sabe disso. Não estou colocando em xeque os campeonatos conquistados por outros clubes, não é isso, mas a gente sabe que lisura mesmo numa partida não tem no futebol brasileiro. Sempre tem um porém. Nunca tem uma vitória em que a arbitragem não tenha movido os seus pauzinhos por um resultado. E mais uma vez, não estou dizendo aqui que é nisso que está a má-fé da arbitragem brasileira. Estou dizendo que não dá para você apoiar uma entidade falando que faz um trabalho sério quando a gente vê que claramente esse trabalho não é sério. Então, como é que fica o Botafogo nisso tudo? Botafogo não será punido, mas o Textor, caso não prove, será. Como eu disse para vocês, eu confio no Textor. Textor é cobra criada, é bicho solto. Ele não vai falar isso sem ter prova. Ele seria irresponsável. Eu acho que o Textor não é irresponsável. Ninguém chega à casa do bilhão cometendo irresponsabilidades. Tá? Tudo bem, alguns chegam. Mas acho que não é o caso do Textor. Tá? Então, resta a gente esperar e apoiar sem ficar com medinho de retaliação. E essa retaliação pode ser que aconteça. Aonde pode ser que aconteça essa retaliação? Nos gramados, durante os jogos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que aqui no futebol brasileiro existem certas prioridades para vencer um campeonato. A gente sabe muito bem como é que funciona. A gente sabe que no peso de um para outro é melhor escolher a favor do outro que é mais pesado. É essa coisa da lisura que eu falo. O Botafogo é tão pesado quanto qualquer outra equipe. Mas eu não estaria surpreso se o Botafogo sofresse da própria arbitragem uma retaliação por parte dos seus profissionais amadores. Lembrando, a arbitragem no Brasil não é um trabalho profissional, infelizmente. Tá? Infelizmente. Mas não acho que a gente deva abandonar o Botafogo e abandonar o Textor por isso. Mas devemos estar, sim, preparados para qualquer tipo de retaliação que venha a acontecer referente ao Botafogo nos campos em torneios nacionais. Por incrível que pareça, eu estou muito despreocupado com a Libertadores. Na Libertadores, se Deus quiser, estaremos na fase de grupos. Na Libertadores a gente não vai ter problema. Mas na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, preparem-se, senhoras e senhores, para a gente se estressar bastante. Mas tomara que o Textor tenha as provas. Tomara que o Textor mostre logo isso, porque até nós mesmos, torcedores do Botafogo, você aí e eu aqui, estamos ansiosos agora e também preocupados, por assim dizer, esperando que o Textor mostre essas provas. Que ele mostre e que seja apenas uma prova, aquela que vai movimentar todo o futebol brasileiro. Aquela que vai colocar finalmente o futebol brasileiro onde ele realmente deve estar, em xeque. Porque, repito, lisura no futebol brasileiro é um tanto complicado. Não é assim. O futebol brasileiro não é um futebol totalmente justo. O futebol brasileiro tem as suas mazelas corruptas. É isso. Tomara que o Textor apareça com essas provas e que sejam provas que realmente movimentem o futebol brasileiro. Que faça com que o Marcos Braz se junte ao Textor. Que faça com que até a CBF também venha se pronunciar referente às instituições de arbitragem do nosso país, que são bem fracas, que agem de acordo com o seu próprio interesse. Tomara que a gente consiga mexer no futebol brasileiro. Tomara que quem mexa no futebol brasileiro seja o Botafogo. Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha. Desculpa o atraso em falar desse assunto com vocês, mas eu precisava também abordar a minha opinião e eu quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, já tô lendo, tá? Grande abraço para vocês, valeu, fui!